Não, mas deixa essa questão, só a questão política do Pantanal ali. O que está acontecendo no Pantanal é climático, não é político. É um problema climático, são as mudanças climáticas que fizeram com que o Pantanal seja agora uma região muito seca. Então o Pantanal, que era um lugar que tinha chuvas, que ficava alagado, ficou seco, assim como a Amazônia. Isso faz parte das mudanças climáticas. O que acontece? Como o Pantanal sempre foi alagado, o pantaneiro, as pessoas que moram naquela região, têm o fogo por hábito. Então não é só, a gente fala, o agronegócio. É muito clichê e vago você só falar, o agro. Tem agros e agros, né? Claro. Mas o que acontece? Então o pantaneiro ali, ele usa o fogo para abrir uma areazinha para ele pescar ali, que ele tá com uma floresta, ele bota fogo. Às vezes ele usa o fogo para queimar o lixo, ele usa o fogo, às vezes até para queimar mesmo matéria orgânica seca, para evitar que o fogo fique maior. Então, isso, você usa o fogo, é uma técnica que você tem de controle do fogo com o fogo. Não sabia disso. É assim, você bota, por exemplo, tá lá... Folha seca que fica no chão, sei. Matéria orgânica que a gente chama, aquela folha é altamente inflamável. Então você queima as folhas daquela região, controla, você faz buracos ao redor, né, para que o fogo não saia daquele espaço e queima aquela matéria orgânica. Isso é muito comum de ser feito no Pantanal. Qual que é o problema? Cara, imagina, são gerações de pessoas, pai para filho, avô, que vão passando esses ensinamentos de como você trabalha naquela região. Só que, de repente, o Pantanal fica seco, ele não é mais alagado. Então, antes você botava fogo lá e tinha água. Então, a própria umidade ali segurava a onda. Então, de repente, não tem mais isso. Só que não tem lei para controlar isso, o governo não atua para evitar o incêndio. Para controlar é terrível agora, né? Você não tem nem pessoas, uma quantidade de pessoas para conseguir controlar um incêndio daquela magnitude. Então você tem que prevenir. Para prevenir tem que ter lei. As leis ambientais no Brasil são ruins, né? Na verdade a gente tem um belo código florestal, mas nessa questão do incêndio são leis ruins. Então o que acontece? Parte é estadual, parte é federal. Quem mais manja? Qual é o órgão que mais manja de desmatamento e queimadas hoje no Brasil? É o IBAMA. O IBAMA é um órgão federal. Só que às vezes ele não pode atuar porque é uma parte estadual. É uma reserva estadual. E aí ele não pode atuar ali. Então, agora foi criada uma lei, por opinião pública mesmo, que fala, cara, tem que ter alguma coisa, de que o IBAMA pode atuar em todas as esferas para ter leis para evitar que isso aconteça. Vou te contar 2 histórias do incêndio lá no Pantanal. Como começou. Pra você ver como o negócio tá absurdo. Um deles, um bem grande, acho que foi ali perto da Serra do Amolar ali, o cara tava pegando mel de abelha. E aí ele tava usando aquele fumacê. Sei. Sabe? É fumacê que fala, pra né? afastar. Pra afastar. Só que aí as abelhas começaram a atacar ele. Mesmo assim? Isso, as abelhas começaram a atacar ele. E aí ele largou o fumacê e saiu correndo. E foi esse fumacê que começou o incêndio. Tá brincando? Sério. Foi isso. Porque a gente fala, foi o agro, o cara desmatou pra botar gado. Cara, não, foi um apicultor que foi atacado pelas abelhas, largou lá, saiu correndo igual um lobo, porque, né, na hora ali, a mão de abelha te picando, você quer sair correndo, né? E o fogo começou ali. Outro incêndio... Depois vamos falar também sobre o problema dos insetos que estão sumindo também, né? Por causa das Estão sumindo por várias... Disso, vamos entrar. Vai anotando aí que a gente fala... Deixa na pauta aí. E nós tivemos o outro caso de um caminhão que quebrou e pegou fogo. E aí esse fogo se espalhou na região. Então, para te ver que às vezes não é político. É um lugar que tá muito seco, tem seres humanos ali. O problema é que tem seres humanos ali. E só pelo fato do ser humano existir naquela região faz com que a chance de incêndios aumente muito. Também a perda animal também, né? Cara, no último incêndio, a perda foi calculada em 70 milhões de animais. O quê? Que morreram naquele incêndio de 2020 no Pantanal. Cara. Tem muito animal que vive enterrado, né? Então você tem, onça carbonizada. Agora foi uma que viralizou, não sei se você viu essa foto, de 2 filhotes de onça carbonizados, assim. Então, realmente, e onça é uma coisa que as pessoas afetam, né? Porque mamífero, fofo, é uma coisa às vezes elas estão cercadas, não tem pra onde fugir. Se você botar... Não, cara, o fogo... E teve muito vento ali no Pantanal, então o fogo espalhou rápido. E o período de seca no Pantanal nesse ano... Porque o primeiro semestre é para ter chuva. Então o incêndio começou numa época que era para ter chuva. O que eu quero dizer com tudo isso? Nas últimas 4 décadas, a temperatura média do Pantanal aumentou 4 graus Celsius.
A galera que tá em casa, às vezes fala 4 Só 4 graus. Isso, 4 graus, não sei o quê. Vou te dar uma lógica aqui de como era o mundo. Temperatura média do mundo, 14 graus. Tá indo pra 15, 15,5, ou seja, 1,5 grau a mais. Tá. O que é média? Cara, eu pego a temperatura de todas as cidades do mundo, todos os lugares, faço aquela continha e dá uma média, o número é 14. O que significa 1 grau a mais na temperatura média de um lugar? 2. Às vezes significa 10 a mais em outro. Quando a gente fala 2 a mais, entendeu? Então, o que acontece? Se a gente pegar o mundo com menos 6 graus do que é hoje, se a gente reduzir, então, dos 14 menos 6, dá ali o 8. 14 menos 6, 8. Você que tá A falando. gente é bom na matemática aqui. É isso mesmo, produção, tá? 8 graus de média. Era glacial. É mesmo? Era glacial. Média. 6 a menos já era glacial. Cara. 4 a mais é dinossauro. Era a época dos dinossauros, 65 milhões de anos atrás. Era mais quente do que agora. Tinha crocodilo na Groenlândia. Então, Groenlândia, aquela parte que é gelo A hoje... gente teve um especial aquilo era sobre dinossauros. floresta. Eles fizeram um mapa que legal. da época, as partes mais quentes e as partes onde tinha Isso. floresta, que era um pouquinho mais de boa. Isso. Mas o meião lá era todo mais quente. Isso, e pra cima também você tinha pra cima, floresta. tudo. Então, esse é o mundo que a gente tá caminhando pra ter. Um mundo com florestas. Com mais florestas. Agricultura na Rússia. Pra Rússia, em algumas partes vai ser bom, porque vai poder, não vai poder. tem mais áreas. Você vai abrir uma parte navegável lá em cima no Ártico. Então, existe uma luta geopolítica hoje entre Canadá e Rússia. Para quem vai ser o dono daquelas águas ali no Ártico que estão se abrindo por conta do derretimento das geleiras. E por mais engraçado e assustador que seja, o derretimento dessas geleiras lá no Ártico está possibilitando mais exploração de petróleo. Ou seja, está abrindo áreas em que você pode explorar petróleo. Ou seja, você tem um derretimento de geleira por conta do aquecimento global e você começa a explorar petróleo para piorar esse movimento de aquecimento global numa área que sumiu por causa disso, né? Então, e aí a galera fala, mas não é legal ter floresta lá em cima? Não, tranquilo. Essa é a parte boa. Não, o problema, cara, o problema é que nós estamos nessa mudança, né? E ela acontece, tipo, muito rápido. Ela tá acontecendo em décadas. Todas as mudanças climáticas que nós tivemos na história da Terra Foram lentas. Então, deu tempo ali. E geralmente, quando aconteceu, teve grandes extinções. E é o que vai acontecer agora. O grande problema é que está acontecendo de uma forma muito rápida. Então, é mais difícil para as espécies poderem se adaptar. Então, as extinções podem ser muito maiores. Já temos aí várias espécies que estão sendo extintas. Rinoceronte está sumindo, enfim. Mas nós estamos no meio dessas espécies, né? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E da vez que eu vim aqui, até agora, 1 ano, nós tivemos a maior tragédia socioambiental da história do Brasil, que foi as enchentes lá no Rio Grande do Sul, também causadas pelas mudanças climáticas. A gente já tinha vários órgãos internacionais dizendo que aquela região do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina seriam regiões em que choveria mais, e eu vou te explicar o porquê. A massa de ar frio, ela vem da Antártica. A frente fria, vamos dizer assim. Ela vem lá da Antártica. E ela chega pelo sul no Brasil, né? Sim. Então ela vem lá da Antártica, tá? Vai subindo aqui, e ela bate primeiro no Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina e depois se espalha pelo resto do Brasil. Por isso que o sul às vezes é mais frio, porque ele recebe essa frente fria mais poderosa. Essa frente fria, o que ela traz junto na atmosfera? Ela traz gotículas, gelo. Então, quando essa frente fria passa pelo sul do Brasil e esse sul tá mais quente, esse gelo que era para ser distribuído por todo o Brasil, já para lá ele já para e cai lá. Exato. Ele já para e já cai lá. Obviamente que um lugar mais quente também causa mais evaporação do oceano, então é outro fator que também faz com que aquela região... Então, você tem a chuva que vem do oceano e essa frente fria que vem aqui da Antártica, que antes deixava um pouco de chuva, mas levava o resto pro sudeste, por exemplo. Pro sudeste, pra cá. E aí não chega aqui. Esse é outro problema, porque aí chove lá. Então aquela chuva que tinha que chegar aqui não chega. E aí você tem muita chuva no sul-sudeste e tem seca aqui no sudeste. No sul. Ou tem seca na região centro-oeste, é o que eles estão passando agora. Então foi isso que aconteceu. Então esses órgãos já estavam avisando que vai dar merda aí no Rio Grande do Sul. Vai dar merda. Vai chover. E aí choveu antes de maio, já tinha chovido no final do ano passado, bastante lá. Uma chuva terrível lá também, já tinha causado estragos. 6 meses depois, passou um tsunami pelo Rio Grande do Sul. Foi um tsunami que passou lá. Tsunami. O Rio Grande do Sul acabou.
Acabou e não As vai. imagens... Cara, o Rio Grande do Sul não vai se recuperar. Não vai se recuperar. E eu vou te falar por quê. Nova Orleans. Lembra de Nova Orleans? Lembro. 10 anos atrás. Katrina? Katrina, exatamente. Não se recuperou até hoje. E é uma cidade americana, uma cidade que tem recursos, tem tecnologia. Não se recuperou até hoje. Você pega hoje, lê as coisas e fala, cara, tá população afetada, desemprego, muita gente foi embora. Então ficou quase que uma cidade fantasma, enfim. Imigração, que eu vou falar disso aqui também contigo. O que acontece no Rio Grande do Sul? Choveu lá, acho que foi 500 milímetros de chuva em 3 dias. Sendo que a média do mês era para ser entre 100 e 200. Então choveu 500 e o mês era para ser 200. Em 3 dias. Em quase todos os municípios ali. Você tem a questão hidrográfica do Rio Grande do Sul, que também propicia isso. Pessoas que estão ocupando áreas de várzea, que é onde era para o rio subir e não ter ninguém. Então a ocupação que tem ali naquela região é errada. Irregular. Mal feita mesmo. Tipo plano diretor de cidade mesmo. Ah, posso construir aqui? Pode. Ninguém pensou que, um dia esse rio vai subir e a gente vai morrer. Tanto que a reconstrução de algumas cidades lá não podem ser feitas no mesmo lugar. Porque senão vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, eu moro lá e, cara, não para de chover lá. É um saco, tá chato até viver lá, parece vou virar sapo, assim. Então o que acontece? Rio Grande do Sul é um estado agora que vai chover pra caramba. Não foi a última vez que isso aconteceu. Isso vai ser recorrente. Esse é o novo normal. Caramba. É um estado que chove muito. Então o que acontece? É bom que a gente pensar localmente, que aí fica mais fácil as pessoas entenderem os problemas das mudanças climáticas. Quem mora no Rio Grande do Sul vai querer se mudar. É um estado brasileiro, cheio de burocracia. Você subir. Tu viu a briga política que teve na época? Tipo, do governador com o presidente, todo mundo querendo. E aí um monte de influencer querendo aparecer também. Foi o caos aquilo lá. E mostrou o quanto a gente ajuda, né? A sociedade se mobilizou, foi muito bonito isso. Mas teve muita gente que foi lá pra se aparecer e ganhar like, né? Isso aí é muito, muito problemático. Mas o que acontece, cara? Essa região a galera vai ter que sair de lá. Vai pra onde? Vai pra Florianópolis, que é onde eu moro lá. O que acontece com o preço da moradia em Florianópolis? Sobe. Fica um custo de vida alto para todo mundo por causa de uma chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul. Efeito borboleta. Ó, um problema... Quer ver como as coisas afetam? Por exemplo, a fuligem tá aqui hoje em São Paulo. Você nem sabia que era isso. Você está respirando. Problema respiratório. Então você tem um aumento de problemas respiratórios, principalmente em crianças, por conta disso. E outro, o ser humano... Por causa das queimadas. O Brasil realmente arde em chamas nesse momento e só vai piorando. Por quê? Por conta das questões climáticas. Não é questão de governo, gente. Não é o Lula que tem que pegar uma mangueira e ir lá... Ele é o Bolsonaro. É um negócio de... O mundo está assim. É política de Estado. Exato. E alguma política mundial que não vai rolar, né? Não vai rolar. O que a gente tem que fazer como poder público hoje para evitar isso? Cara, você tem que criar regras que a gente chama de mitigação. Ou seja... Tamo ferrado? O novo normal é quebrar recorde. Quando não quebra, vai ser estranho. Olha, não foi o... 2023 foi o ano mais quente da nossa história. 24, de novo, provavelmente vai ser o mais quente. Esse é o novo normal. Quebra de recorde de ano mais quente. Se 25... Não quebrar de novo. Não quebrar, nossa, caramba, pô. Beleza. É a exceção. E outra, tem um problema. A galera fala muito do El Ninho, né? Mas é o El Ninho, não sei o quê. Então eu vou explicar isso, porque negacionista gosta de falar do El Ninho. Tudo isso está acontecendo por conta do El Ninho. O El Ninho já está no final. O que é o El Ninho? O El Ninho é o aquecimento das águas do Pacífico. Ou seja, um oceano que já sazonal. Que é sazonal. Acontece a cada 2 anos, 3 anos, enfim. É tipo uma Copa do Mundo, é uma Libertadores da... Não, a Copa América, assim, um negócio assim. Ele vai tem no Globo e onde eles formam. Ele substitui, né, no Pacífico ali, é um aquecimento das águas superficiais, obviamente um aquecimento de água, você tem mais evaporação, produção de chuva, enfim, calor, e isso muda a dinâmica climática dessa região nossa aqui da América. E aí você tem seca, tem isso, tem aquilo. Aí o El Ninho é o culpado de tudo isso para quem é negacionista. Agora tá vindo a Laninha, ela vai começar agora, que é o resfriamento da água do Pacífico. Que vai mudar também. É o rebote, a lógica climática muda, uma região fica mais chuvosa, outra fica mais seca, enfim. Só que o oceano, a temperatura do oceano no ano passado aumentou 1 grau Celsius. Isso daí o que é? Olha isso aí. Não, isso aí é isso aí provavelmente são os efeitos do El Ninho. Então, o que vai acontecer se ele o lugar ficar mais seco, quente, chuvoso? Ele vai mudando a lógica do comportamento climático na América do Sul ali, não só na América do Sul, mas também na Oceania. Ele influencia aquela região ali, deixa mais seco ali o Sudeste Asiático. Ele faz isso. O que acontece?
O oceano aqueceu 1 grau Celsius no ano passado. O nosso oceano tá fervendo. Né? Esse é um outro problema, porque o oceano ele absorve calor. Só que quanto mais quente ele tiver, menos calor ele vai absorver. E ele já está chegando no ponto de saturação dele. E ele aumentou 1 grau. Então, se o El Niño é o aquecimento das águas do oceano ali, a gente tem que entender que esse aquecimento está acontecendo num oceano que já está quente. Então, ele não é mais El Niño, ele é super El Niño. Então, ele é um El Niño muito mais poderoso, com um poder muito mais devastador. E alguns cientistas estão dizendo que a gente vai entrar num período de El Niño forever. Ou seja, o oceano vai estar tão quente que aquele El Niño que a gente falava, é o aquecimento, mas agora está quente sempre. Então você vai ter um El Niño para sempre. E obviamente que isso vai influenciar muito a dinâmica global. Então o pessoal do Rio Grande do Sul vai sair. Quem é afetado geralmente, com certeza, são os mais pobres, né? Os mais pobres são sempre os mais afetados. Foram os mais afetados na chuva. Foram quem perdeu casa, familiar, enfim, que estão até hoje sem lugar para morar. Sempre são os mais pobres. Aquecimento global é uma coisa interessante. Eu vou te dar um número bem legal, assim, ó. Os 10% mais ricos hoje do planeta são responsáveis por 50% das emissões de gases do efeito estufa. 10% das pessoas mais ricas do planeta emitem 50% dos gases do efeito estufa. Os 30% das pessoas mais ricas do planeta, 30, não 10, vão emitir 80%. 30% das mais ricas emitem 80%. 70% das mais pobres emitem 20%. Só que quando dá a merda climática, a catástrofe climática, quem sofre? São os 70%. Assim como os países. Quem criou esse caos todo foram os países ricos. Claro. E quem sofre a consequência são os países pobres. E agora eles não querem pagar por isso. Obviamente, eles não querem pagar por isso e são os mais bem militarizados. Não tem nem como tu brigar com esses caras. Né? Vai pagar sim. Você pega investimento militar de China e Estados Unidos, cara, esquece. Não tem como. É tipo dois primos grandes, gigantes, e que falam, irmão, vai ser assim. Você quer Brasil comprar guerra com os Estados Unidos? Não tem como, a gente não tem como vencer isso. Então, basicamente, a gente fala assim, senhor... Quem dá as cartas são eles. E aí fica o quê? O que eu disse, ó, o governo não é isento, ele tem interesses econômicos, não tem governança global, não tem isso, não tem aquilo. É o famoso, Vilela, salve-se quem puder. Salve-se quem puder. O que eu penso para os meus filhos é, cara, eu preciso ter um patrimônio que permita no futuro que os meus filhos possam tomar decisões para poder se safar. Mas vai ser difícil. Porque a pandemia nos mostrou que mesmo que você tendo dinheiro, você não conseguia sair do país. E não tinha pra onde ir, porque o mundo todo tava ferrado. Então, por exemplo, queria tomar vacina lá. Cara, dinheiro não resolvia. Não tem avião. Quando teve a crise dos caminhoneiros, lembra? Eu lembro. A gente não conseguia sair da cidade. Você, por exemplo, tem gente lá que tem que sair de um país africano e pegar um barco velho, ferrado, para atravessar para tentar chegar na Europa. O cara não consegue pegar um avião. E as pessoas que estão nesse barco são pessoas que têm dinheiro. Não é pobre que está nesse barco, são ricos. São ricos lá dos países que estão vindo. Só que o que acontece? Eles vão para a Turquia para tentar voo. Eles não conseguem voar para nenhum país da Europa, porque a Turquia, ali a companhia aérea não deixa eles pegarem um avião sem ter o visto para ir para outro país. Então esse cara, ele não tem como se locomover. O que ele faz? Ele pega lá uma embarcação. Essa embarcação geralmente é muito velha, porque o cara sabe que quando ele chegar lá na Europa ele vai perder a embarcação, então ele bota uma embarcação bem velha, e aí bota essas pessoas lá que são pessoas que têm dinheiro, não são os pobres que estão vindo lá e migrando ali pelo barquinho velho. E eu sempre fico com ele, eu falo, cara, às vezes mesmo tendo dinheiro, dependendo da situação que se cria no teu país, você não consegue nem se locomover. E daí a importância de você ter conhecimento do que está acontecendo no mundo agora, porque você entende que a qualquer momento acontecendo tal coisa, seja MPOC, seja o vírus lá da inteligência artificial, seja um maluco bilionário criando um novo estado que vai atacar não sei aonde, você tem que estar propício a fazer seus movimentos. Tem pessoas que defendem, agora eu entro com o sobrevivencialismo, né, que eu também gosto disso, defendem você ter 3, 4 passaportes. É mesmo? Para que você possa, mesmo que seja passaporte africano. O último lugar que vai entrar em guerra ali, óbvio, os países africanos eles se matam entre eles ali, né? Tem guerra civil, tem problemas internos, né? Por questão de colonização, até inglesa ali, que criou um caos ali nos países africanos e do Oriente Médio também. Mas o que acontece é o seguinte, cara, você tem que ter ali uns lugares meio neutros no mundo para que caso alguma coisa aconteça, você possa se locomover.
Porque senão, né, chegar lá no Rio Grande do Sul, cara, eu não consigo sair daqui. Vai chover pra caramba aqui na tua cabeça, cara. O que você vai fazer? Ou você cria uma casa que é um barco, ou você tá ferrado aí, condenado. Os agricultores não vão poder mais plantar no Rio Grande do Sul. Né? Por quê? Porque a terra foi lavada, tá sem nutrientes, então você vai ter que usar muito fertilizante para poder suprir, então o custo de produção de alimento ali fica muito alto. Então o que esses caras vão fazer da vida? Então você tem um estado hoje brasileiro condenado na região sul do país, que é uma região que sempre foi vista como uma região próspera, né? A gente sempre viu o Brasil como, o Nordeste é a região mais pobre ali com o Norte e tal, e de repente a gente tem um estado no sul, por causa das mudanças climáticas, que tá pior que os estados do Nordeste ou da região Norte. Nesse momento, por conta das mudanças climáticas. Por que eu tô te falando isso, cara? Porque geralmente se a gente vem muito aqui falar, o Havaí, a Austrália lá, tem muitos incêndios, as pessoas não se... Ou algum vulcão que tá pra entrar em erupção que também vai jogar. Um problema que eu problema bobo que eu tive, aeroporto de Florianópolis, para vir para cá, para São Paulo, não tinha vaga no estacionamento. Estacionamento lotado. Tipo, em Florianópolis. Não teve tragédia do Rio Grande do Sul em Florianópolis. Mas o que aconteceu? Porto Alegre tá sem aeroporto. Então as pessoas pegam o carro de Porto Alegre, deixam no aeroporto de Florianópolis para pegar o avião. Então isso criou uma situação muito... Chega a ser engraçado, assim. Você não consegue estacionar o seu carro no aeroporto de Florianópolis. Quanta coisa é influenciada por... Exato. Ou seja, é uma coisa... por uma tragédia. Ou seja, a minha vida em Florianópolis está sendo influenciada por uma tragédia lá no Rio Grande do Sul. Óbvio, é um exemplo bobo, mas mostrando que... Claro. Se você não tem essa visão, você não consegue associar que esse perrengue que você está passando agora, às vezes bobo no teu dia a dia, é consequência das mudanças climáticas. E tem a impressão, às vezes, que nunca vai chegar aqui, né? Isso. Eu tô protegido, não. Exato. Uma hora a conta chega. Exato.